Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Joana e hoje trago-vos o meu vídeo temático de Halloween. Happy Halloween, Feliz Dia das Bruxas. Aviso que não é uma data que eu costumo comemorar. E mesmo criança fui poucas vezes realmente pedir doce às pessoas. Normalmente ia por influência de amigos dos meus irmãos e afins. Também nunca me gostei muito de mascarar, por isso também não entra realmente em aquilo que eu gosto. Mas este ano eu decidi envergar por outro caminho do Halloween, que é ler livros de horror. Isto porquê? Como é que esta ideia surgiu? Eu passo imenso tempo no YouTube, passo imenso tempo a ver no Booktube, a ver vídeos sobre livros e acabo por seguir imensa gente que realmente lê muito horror e partilha muito a sua opinião e eu fico muito curiosa com os livros que as pessoas falam. Mas não é algo que exista muito publicado em Portugal e então eu acabo sempre por adiar a minha leitura porque tenho que comprar o livro. Não é que eu não tenho a facilidade de comprar livros em inglês e não tenho a facilidade de ler em inglês, tenho. Mas acabo sempre por ter mais preguiça de estar a comprar as coisas. No entanto, existe o script, o que me permite realmente ler e ouvir audiobooks e acabam por existir imensos livros deste género no script. E por isso eu decidi fazer este vídeo. Como estava a dizer, eu sigo imensa gente. Eu sigo, por exemplo, a Riley, a Kayla, a Megan. Há outra Riley que também eu vou estar a passar aqui os nomes delas para vocês verem quem são. Todas elas leem muito livros de horror e todas recomendam imensos livros. E então acabei por ver um vídeo da Riley onde ela dividia os livros de horror, dizia que eram os melhores livros de horror que ela já tinha lido, e dividia por subcategorias que existem. O que é que acontece? Eu acabei por decidir umas quantas categorias, que eram livros que eu podia ter acesso e também que seria fácil para mim ler numa semana. E então, as categorias que eu escolhi foram ler um livro de horror do género Não Vais Para Aí, ler outro livro de horror que envolva exorcismo, que envolve pessoas possuídas, basicamente. E ler outro livro de horror que também tenha algo de sobrenatural. E para essas três categorias eu escolhi um livrinho apenas, porque para eu ler numa semana tenho que realmente condensar as coisas. E vamos começar por o Don't Go There, que é o Não Vás Por Aí. Para essa categoria eu decidi ler The Hollow Places by T. Kingfisher. Eu estou muito curiosa com a autora, já ouvi falar de imensos livros dela e realmente é uma autora que me chama muita atenção e estou muito curiosa por ler. E então, eu comecei a ouvir esse livro em audiobook, a presença da voz, como sempre. Decidi ouvir este livro em audiobook, que era a forma como eu tinha realmente acesso a ele. Neste livro nós seguimos a história de Carrot, que divorciou-se recentemente e ficou realmente sem um sítio para onde ir, porque divorciou-se do marido, o marido lhe ofereceu a casa, mas ela... Obrigada. Mas ela decidiu que não queria ficar com ela, que podia ficar ele, porque foi um divórcio amigável, digamos assim. E então a Carrot acaba por ir viver para a casa de um tio, que na realidade é um quarto que ele tem no seu Wonder Museum, que é numa cidade pequenina, e ela acaba por ir realmente viver para esse quarto, nesse museu do tio, em troca de realmente ajudar o tio no museu. O museu basicamente consiste em coisas estranhas e peculiares, como por exemplo certos animais nunca vistos, fósseis, certas esculturas, animais embalsamados e coisas assim do género, e realmente é um ponto turístico da cidade e muitos turistas entram ali realmente para conhecer aquele museu. Então ela vai para lá ajudar o tio. No entanto, o tio precisa de ser operado e ela fica realmente à frente do museu. Mas há um dia que descobre um buraco numa parede, acha estranho, vai chamar um amigo para ajudar com o buraco na parede e o que acontece é que eles acabam por perceber que é um corredor. Mas é um corredor que dá para um sítio que não devia realmente existir e que é impossível lá estar. Eu já li o livro e gostei muito. E a história acaba por seguir-se. Em seguir a Carrot e o seu amigo realmente a descobrirem o que é aquele sítio e todos os horrores que aquele sítio tem. Não posso ter mais sobre a história, porque a história é pequenina. Lê-se muito rapidamente. Vamos dizer assim, estes livros vamos classificar em termos de
o que é que eu achei no modo geral, qual é a classificação que eu vou dar, mas também vamos descrever em termos de se me assustei ou se me senti enojada. Parece-me bem. Então, em termos de se me assustei com este livro, acho que vai estar num 1. Porque não acho que este seja o tipo de horror, e até há pessoas que não quiseram escrever um livro de horror. Não acho que seja um tipo de horror que seja para nós sentirmos o medo, mas sim as personagens sentirem esse medo. Então nós estamos simplesmente a seguir as personagens e temos medo pelas personagens, mas nós próprios não os sentimos. Então é uma estrela, é um de 5, porque realmente não, não me assustou nada, mas a história é extremamente intrigante. Em termos de me sentir enojada, podemos dar diria 2,5. 2,5, 3. Houve realmente momentos de puro nojo, mas não foram sempre pequenos momentos que aconteceram aqui e ali e não foram assim tanto e não me senti realmente. Senti-me enojada, mas não aquele nojo tipo, não quero ler mais, vou parar aqui. Estão a perceber? É isso. E numa classificação geral, acabei por dar 5 estrelas a este livro. Gostei mesmo muito da narrativa. Adorei a escrita da autora, foi fantástica. Eu quero agora ler todos os livros que ela escreveu, porque ela acaba por escrever também muito dentro deste género do horror e também de fantasia, e então é algo que eu quero mais explorar, o género de horror, e a fantasia é algo que eu já gosto muito, por isso quero muito ler os livros dela. Depois, as personagens, eu realmente empatizei muito com a Garrett, e as decisões que ela tomava não eram burras, estão a perceber? Não eram decisões burras. Era um livro onde realmente as pessoas, as personagens tinham cabeça e estavam realmente a pensar e estavam a tomar decisões que uma pessoa normal teria naquelas situações. Se bem que a situação em que estavam não seria realmente algo que pudesse acontecer, mas as decisões que eles estavam a tomar eram realmente decisões realistas. E não pareceu muito irrealista toda aquela situação. Passa a redundância de... à falta de melhor palavra. Então realmente gostei muito deste livro e só posso recomendar a toda a gente. Espero que esta autora comece a ser publicada em Portugal e esperem por mais opiniões dos livros da autora, porque de certeza que irão existir, porque eu fiquei mesmo apaixonada por este livro. De seguida, e é o livro que eu estou a ler no momento, que é a categoria de exorcismos e possessões. E para isso, quem viu o meu TBR Game no mês de outubro sabe que o livro que eu escolhi foi My Best Friend Exorcism, o exorcismo da minha melhor amiga, de Grady Hendrix. Acho que é isso. Outro autor que eu estava extremamente curiosa para ler. Estou mesmo feliz que este livro já existe em Portugal, apesar de eu só perceber que o livro estava em Portugal depois de ter começado a ler. Acontece imensas vezes. Para quem não sabe, este é aquele autor que tem um livro em formato de folheto do IKEA. Vamos perceber? Uma história de horror. Dentro de uma loja parecida do IKEA, então o livro é no formato de um folheto do IKEA. Tipo, mais icónico que isto, impossível. Por isso é realmente um autor que quero muito também explorar e eu vou a meio do livro neste momento. Este livro passa nos anos 80 e conta-nos a história de Abby, que tem uma melhor amiga, e essa melhor amiga, há um dia em que eles estão na casa do lago, do grupo de amigos delas, e ela acaba por desaparecer e passa a noite toda desaparecida. Quando a voltam a encontrar, está diferente e começa a tomar decisões que não são normais. Começa a ter uns ataques estranhos, coisas estranhas começam a acontecer à volta dela. A personalidade dela muda completamente. No momento ela está revoltada com tudo e todos, no momento a seguir está a chorar, a pedir ajuda e é realmente nós tentar perceber o que é que aconteceu. E acho que agora é que as coisas vão todas começar a acontecer e eu estou muito curiosa, estou a gostar imenso deste livro, estou a devorá-lo. Eu só quero ficar realmente parada para poder lê-lo. Todos os tempos que eu tenho eu estou a ler e está assim mesmo incrível. É pena não ter o audiobook e tentar só ler um livro físico. No entanto, isto acaba por também ser um livro mixed media, ou seja, tem certos elementos diferentes. Há certos folhetos, há muitas imagens pelo livro e isso por acaso o e-book no script tem também as imagens, mesmo a cores, que é muito engraçado.
e realmente torna toda a experiência muito mais dinâmica, até porque, como é passado nos anos 80, acabam por estar realmente a mostrar coisas da época e é mesmo muito bom. É daqueles livros onde o ambiente, a atmosfera é incrível, nós sentimos realmente nos anos 80. Não é que eu tenho vivido nos anos 80, mas não é daqueles livros em que se diz que passa num certo ano e nós conseguimos posicionar aquele livro em qualquer, aquela história em qualquer tempo. Peço desculpa pela mudança de ângulo, mas tive que atender uma chamada. Então, pronto. Como eu estava a dizer, realmente é um livro que se passa nos anos 80, que nós conseguimos perceber que se passa nos anos 80 e toda a atmosfera, tudo o que acontece também está muito relacionado com esse tempo. E está a ser um livro incrível, com uma escrita incrível, com personagens também muito marcantes. Já me senti assustada pelas personagens também, não propriamente eu assustada. E basicamente é isso. Eu, quando acabar de ler este livro, irei dar mais updates e depois iremos falar qual é que é o terceiro livro que eu irei ler. Assim parece ter muitos pretos. Hello! Spoiler, que vocês já sabem, porque obviamente que este vídeo não saiu no dia 31, como era suposto, mas eu atrasei-me com as minhas leituras. Eu no dia 31 estava a contar ler, mas acabámos por sair com amigos e tivemos a jogar. E também jogámos D&D, o que foi muito divertido, porque foi a minha segunda vez a jogar. Foi uma campanha que realmente o meu namorado fez e está mesmo incrível e realmente gostei muito de jogar, apesar de eu ser bastante envergonhada. Mas gostei e é sem dúvida algo que vou querer repetir, até porque gosto muito da minha personagem e acho que é muito engraçado. Basicamente foi isso que aconteceu e as minhas leituras atrasaram-se. Eu basicamente tinha o My Best Friend Exorcism para acabar, que eu terminei ontem, que foi dia 2 de novembro, e basicamente eu gostei muito do livro. Demorei mais tempo porque não tive realmente tempo para estar a ler, mas gostei mesmo muito. Teve um final satisfatório, que eu gostei bastante daquele final, e realmente houve cenas bastante macabras. Vejam os trigger warnings, por favor. Como é que eu explico? Ok, vamos por as pontuações que eu estava a dizer. No total, eu dei 5 estrelas a este livro, porque realmente foi uma experiência de leitura incrível. Eu gostei muito do ambiente em que o livro se passava. Eu gostei muito das personagens. Gostei muito realmente da história em si, do plot, do que estava a acontecer e das reviravoltas que existiram. Tive confuso em certas situações, mas fazia sentido estar confuso naquelas situações, depois as coisas resolveram-se e conseguimos perceber. Os personagens tiveram bons desenvolvimentos, as suas atitudes faziam sentido com aquilo que nós conhecíamos delas, e de acordo com a situação. E foi a escrita também gostei muito, e o livro também ser mixed media, ter várias imagens e coisas assim pelo meio, foi muito interessante, gostei muito, e é sem dúvida um autor que eu vou querer ler mais livros e que eu vou querer ter na minha coleção. Preciso ficar atenta realmente aos preços para ver se posso adquiri-los ou não, porque acaba por sempre ser outras prioridades. Mas realmente foi um livro incrível.
Em relação a termos de se me assustei com o livro, podemos dar um 3, porque foi mais do que The Hollow Places. Eu fico mais assustada com este livro do que com os Hollow Places. Acho que houve momentos que eram realmente mais. Não é que os acontecimentos deste livro fossem mais realistas do que o outro, e não foram, e eu continuei realmente a sentir medo pelas personagens e não eu a sentir medo do que estava a acontecer. É isso. Mas houve momentos mais assustadores do que existiram no primeiro. Depois, qual é que era a outra categoria que eu tinha? Nojinho. Em relação a isso, eu 3,5. 4. 4. Definitivamente 4. Estou-me lembrando de uma cena que é definitivamente um 4. Okay. Houve muita coisa que deu muito nojinho, principalmente porque não é que sejam coisas que possam acontecer em realidade, mas não está muito longe disso. E então uma pessoa fica tipo, não, 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 não. E então, yeah. É isto que eu posso dizer, porque lá está, são livros em que uma pessoa não pode estar realmente a descrever muito o que é que acontece, porque senão estraga os livros de todo. Mas é isso, recomendo muito se gostam deste género. Se também se quiserem experimentar este género, leiam com cautela, obviamente. Vejam os trigger warnings, porque é algo que é realmente muito importante de se ver neste género, e se temos algo que nos incomoda muito, convém sempre vermos os trigger warnings. Não vai estragar propriamente a história, porque é preferível sabermos um pequeno spoiler de que algo poderá acontecer do que realmente ficarmos com sentirmos mesmo muito mal a ler o livro, e não é isso, não é para isso que a gente lê. Por isso, fiquem atentos, por favor. E de seguida, eu li outro livro em audiobook no script, e o tema era sobrenatural. Tecnicamente é sobrenatural paranormal. Foi um audiobook que eu li também ontem, li tudo ontem, porque o audiobook é muito curtinho. Porque o género de horror, existem imensas novelas neste género. Ou seja, existem pequenas histórias que uma pessoa pode ler e que são realmente muito conhecidas e muito faladas e que as pessoas gostam muito. E então é algo que eu também queria experimentar. Uma pequena história para realmente ver se, mesmo sendo curta, se realmente eu conseguia também ficar intrigada com o livro. E a verdade é que aconteceu. Eu li Crossroads e li, como já disse, o audiobook no script, e eu gostei também muito deste livro. Outro livro que eu dei 5 estrelas. Este vídeo foi realmente um sucesso. Então, este livro conta, nós seguimos uma mãe que perdeu um filho há uns anos. No entanto, ela foi num acidente de aviação, e ela todos os anos acaba por ir realmente ao sítio do acidente e fala com o filho. Ela diz que realmente viu o filho e que fala com ele. E no entanto, ela acaba por. O tempo passa e ela acaba por não conseguir falar tanto com ele, e o filho começa meio que a desaparecer. E o que acontece é que ela começa a fazer realmente pequenos sacrifícios para conseguir continuar a ver o filho. E é basicamente isso que nós seguimos neste livro. É ela a acreditar que vê o filho e os sacrifícios que ela está disposta a fazer como mãe para continuar a ver o filho. E o que acontece é que foi uma história realmente incrível. Está cheio de momentos assustadores. Assustadores porque é algo mais realmente psicológico, e algo realmente mesmo mais comigo do que propriamente criaturas ou coisas que definitivamente eu acho que não poderão ser reais. No que diz respeito a isto, não é que eu acho que o sobrenatural existe, mas acaba por ser algo mais psicológico também, ao mesmo tempo. E então uma pessoa acaba por ficar, será ela que está a imaginar estas coisas? Será que é mesmo sobrenatural? E então é algo que poderá ser mais plausível por poder ser, por ela estar a imaginar as coisas. Então é algo que me assusta mais. E então, em relação à classificação de se me assustei a ler o livro, definitivamente sim, podemos dar 4 estrelas. Não senti medo a ler o livro, não tive que ou seja, assustei-me,
mas não houve nenhuma altura em que eu tivesse realmente que parar de ler e ficar tipo, não quero ler isto, tipo, não, isso não aconteceu, mas realmente houve momentos bastante assustadores. Um, para mim, mais uma vez, o horror acaba por ser um género muito pessoal, que nós assustamos ou não conforme aquilo que os nossos medos pessoais, não é verdade? E então aquilo que é assustador para mim pode não ser assustador para vocês, e por isso daí toda esta diferença e daí ser tudo muito pessoal. Mas realmente assustei-me. É um livro que eu não acho que seja completamente aterrador, não, mas houve momentos bastante assustadores também para um livro tão pequenino. Em termos de nojo, diria as 4 estrelas na mesma, porque então, são momentos que estão relacionados realmente com a parte assustadora e coisas que também mexem comigo por causa daqueles tais sacrifícios que ela poderia estar a fazer pelo filho. É algo que eu realmente recomendo também, mais uma vez, que vejam os trigger warnings, por favor. Fala do luto e de realmente como uma pessoa está a lidar com o luto, como é a perda de um filho, por isso, por favor, vejam os trigger warnings antes de ler o livro. É isso, foi um livro que, apesar de ser pequenino, me encheu completamente as medidas e não achei que foi também perfeito para aquela história. Nós conseguimos realmente afeiçoar-nos às personagens, nós conseguimos sofrer por elas, nós conseguimos perceber perfeitamente o ambiente em que estamos, e isso tudo foi um livro muito bem conseguido para o tamanho que tem. O audiobook tem cerca de 3 horas, o que, como eu ouço em vezes 2, acaba por ser 1 hora e meia que eu li, e foi realmente 1 hora e meia muito bem passada, e não tive que parar o audiobook em momento nenhum, não me senti aborrecida a lê-lo, foi muito bom. E por isso também recomendo. E recomendo para realmente quem quiser também iniciar pelo género de horror. Leiam estas pequenas histórias. Acaba por ser uma pequena experiência que poderão ler, ou seja, não se vão comprometer realmente com um livro grande, vão se comprometer com umas histórias mais pequenas, mas que realmente representam muito bem o género, e por isso aconselho a começarem por estas pequenas histórias. E é isso. Foi, como disse, li 3 livros neste vlog e 3 livros que eu gostei mesmo muito. Foi realmente um grande sucesso e por isso eu acho que irei continuar a ler livros deste género literário, e é algo que eu vou realmente querer ter nas minhas estantes e poder ter um bocadinho dedicado ao horror, porque acho que é o género para mim. Eu pensava que não. Eu pensava que não, mas começo a achar que sim. Começo a achar que há realmente nichos no horror que são definitivamente para mim e que eu vou querer explorar a fundo. Por isso, se querem ter algo deste vlog, tentem livros fora da vossa zona de conforto. Tentem, não fiquem sempre podem, ou seja, quem sou eu para dizer para não ficarem agarrados ao mesmo género a vida toda, mas arrisquem, experimentem ler coisas novas, coisas diferentes. Pode ser realmente que se surpreendam e que venham a gostar. Como por exemplo, eu li estes 3 livros, foram 3 livros 5 estrelas para mim, que eu não estava à espera. Também podem ser 5 estrelas por serem os primeiros que eu estou a ler do género, mas realmente isso não importa, porque o que importa foi que eu realmente gostei e realmente eu vou ou seja, abrir todo. Como se fazer, abrir uma porta para todo um novo mundo de livros que eu poderei ler. E isso é muito bom. Eu sei que temos pouco tempo na nossa vida para ler todos os livros que nós queremos, mas é sempre bom ter mais oportunidades. E assim eu termino este vlog e espero que tenham gostado. E se tiverem mais recomendações de livros de horror que achem que eu vou gostar, digam aqui em baixo nos comentários que eu vou estar atenta. E é tudo. Também não se esqueçam de me seguir pelas minhas redes sociais, na utilizadora Joana M. Gabriel, e também não se esqueçam de subscrever e de ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo e, é claro, por um gosto. Também não se esqueçam de comentar. Podem comentar, por exemplo, apenas com o emoji, com o emoji de uma faca. Uma faca. Acho que é adequado para os livros que eu estive a ler. Que é para saber que estiveram aqui e que realmente viram este vídeo até ao fim. E é tudo. Espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Adeus!